Boa tarde. Hoje vamos falar um pouco no que diz respeito à corrupção ativa versus a corrupção passiva. Vamos? Trazendo um fundamento doutrinário, conforme Prado, 2011, para a administração pública, a corrupção ocorre quando o funcionário age de forma diversa, fora do sistema, para alcançar interesses particulares em troca de vantagens, recompensas, entre outros. Ou seja, o que o autor quis dizer, o que Prado quis dizer, é que a corrupção é uma forma de desagregação do sistema e ela é sempre negativa, porque ela favorece uns em detrimento de outros. Primeiro vamos entender um pouco de cada conceito de uma dessas corrupções. O crime de corrupção ativa está previsto no artigo 333 do Código Penal e pode ter como penalidade 12 anos. O artigo 333 do Código Penal diz que oferecer ou promover vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Vale salientar que a corrupção ativa é tratada no nosso Código Penal no capítulo 2, que é onde estão previstos os crimes de administração pública em geral, mas esse crime não é cometido por funcionários públicos. No artigo 333 também dispõe que, se o funcionário recebe a proposta de cometer a corrupção ativa e aceita, a pena do particular pode aumentar 1/3. Agora vamos entender um pouco sobre corrupção passiva, que está prevista no capítulo 1 do Código Penal. A corrupção passiva é a atitude de um funcionário público aceitar ou solicitar receber vantagem, em troca de algum benefício, de algum favor. Então, a gente pode perceber que a principal diferença dessas duas corrupções é que a ativa não é feita diretamente pelo funcionário público. Ele apenas recebe a proposta e aceita em função de omitir o real ofício dessa outra pessoa. Ele aceita essa proposta indevida. E já a passiva, o funcionário público, ele solicita ou recebe vantagem indevida para fins particulares. Outro ponto importante que nós podemos trazer aqui da corrupção passiva é que não é corrupção passiva somente quando o funcionário público ele aceita essa vantagem indevida para ele. Ele pode também aceitar essa vantagem para outra pessoa do seu interesse. Isso também é corrupção passiva. Vamos trazer essas duas problemáticas para o caso concreto. Vamos supor que o policial ele receba uma quantia para omitir um determinado indivíduo do ato ilícito cometido. O indivíduo que está pagando para receber a omissão do que ele cometeu está praticando a corrupção ativa, enquanto o policial está praticando a corrupção passiva. Vale salientar também que tanto a corrupção passiva quanto a ativa recebem 12 anos de reclusão, mais multas. Vale ressaltar também que se eu ofereço ou prometo e o agente público ele não recebe e nem aceita, só houve a corrupção ativa e não a passiva. Um ponto muito importante que pode ser destacado quando se trata de corrupção ativa ou passiva é que não há necessidade de que a vantagem indevida, oferecida ou recebida, seja consolidada. Basta que o particular ofereça ou prometa, basta que o funcionário público receba. Já se configura como corrupção. A corrupção passiva é um dos crimes que mais atinge de forma direta os princípios constitucionais da administração pública, principalmente no que tange à moralidade administrativa. Então, de forma resumida, a corrupção passiva pode ser cometida por apenas funcionário público, já a corrupção ativa pode ser por qualquer pessoa. Se o funcionário público ele não tem atribuições para o ato pretendido pelo corruptor, é atípica a conduta, ou seja, ambos são absolvidos. As condutas alternativas previstas nos elementos do tipo penal são solicitar, pedir de forma direta ou indireta para si ou para outrem, receber, obter de forma direta ou indireta para si ou para outrem e aceitar.
Doutrinamente falando, conforme ensina Bittencourt, na literalidade, não há modalidade passiva sem ativa, embora o inverso não seja verdadeiro, quais sejam nas hipóteses de receber e aceitar, que necessariamente pressupõem a oferta ou a promessa de alguém.